1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Amém, queridos? Eu quero dar uma ênfase nessa parte aqui. Tendo cauterizada a sua própria consciência. Amém? Olha, eu abençoo desde já as crianças, tá certo? Que já devem ter subido por causa da movimentação hoje no culto, foi diferente aqui, vocês perceberam, né? Eu fui perceber agora. Que o Senhor abençoe a aula deles ali, que abençoe as crianças lá em cima, os professores, as professoras, amém? Aqueles que estiverem cuidando, e que o Senhor dê capacidade para os pais manterem aquilo que está sendo ensinado na casa do Senhor e criarem também hábitos dentro de casa que sejam para a glória do Senhor, em nome de Jesus, e que reflitam na vida dos filhos de vocês. O versículo 2 diz assim, que pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Você pode repetir comigo essa parte no final aqui, ó. Tendo cauterizada a sua própria consciência. O que é uma consciência cauterizada? Alguém que tem uma consciência cauterizada é uma pessoa que já tem uma insensibilidade, não tem mais sensibilidade para a moralidade. É alguém que já tornou extinto a sua própria consciência. Onde nós vemos isso? Queridos, quando você chega para evangelizar uma pessoa, para falar da verdade para ela, para pregar para alguém, e essa pessoa já abre o coração dela e fala assim, olha, eu sei que eu estou errado nisso, eu sei que estou errado naquilo, eu sei que não está legal essa vida que eu estou levando, né? Eu sei que tem um irmão que ele voltou para Cristo esses tempos atrás e ele demorou para tomar essa iniciativa porque ele sabia do compromisso que seria estar com Cristo, um amigo meu. Mas toda vez que eu falava com ele, ele falava assim, irmão, eu tenho umas coisas para vencer, eu tenho umas coisas para resolver, eu tenho umas coisas ainda para alinhar, eu estou querendo voltar com tudo, quando eu voltar eu quero estar andando bem direitinho. O que é isso? É uma consciência saudável. Então, quando você vai evangelizar uma pessoa que tem consciência dos próprios erros, do próprio pecado, é alguém que ainda tem uma consciência que não está cauterizada, mas é uma consciência ativa no Senhor, é uma consciência que ainda funciona, amém? É uma consciência ainda influenciável por Deus. Agora, nós temos hoje no meio da sociedade muita gente que tornou aquilo que é imoral e que é incomum e que é pecado como algo que é comum. E cada vez vão tentando encorpar cada vez mais as coisas que são imorais dentro de uma normalidade. Por um pouco de tempo a gente foi vendo que muitas coisas que ofendem a Deus, elas foram sendo tratadas primeiro como normais. Hoje em dia algumas delas já está se tornando até legal, está se tornando bonito. E a gente está chegando num ponto que já tem até quem defenda, por exemplo, que a pedofilia é algo que não é tão ruim assim. Olha o absurdo que a gente começa a ver. E por que essas pessoas agem desse jeito? Porque estão com as suas mentes cauterizadas, com a sua consciência cauterizada. Uma pessoa que consegue violentar uma criança, ou pensar em violentar uma criança e não vê que isso é um absurdo de perverso, essa pessoa está com a sua consciência cauterizada. E para esses é muito difícil pregar. Porque como você prega para alguém que não sabe nem sequer que ele está no pecado, porque para ele aquilo que ele faz é normal? Como você evangeliza alguém que pensa que tudo que ele está fazendo está ok e não ofende a Deus? Como você prega a verdade para alguém que acha que aquilo que ele está vivendo já é a verdade absoluta e ninguém pode falar nada? Agora, eu vejo, quando eu estou pregando para alguém, quando eu estou falando de Jesus para alguém, a pessoa ela fala assim, olha, eu sei que eu estou morando junto,
Tem um caso assim de um amigo meu que está falando assim, eu sei que eu ainda moro junto, eu não sou casado com a minha esposa, com a mulher que eu moro, não sou casado, não é a minha esposa. Eu sei que isso não é legal, isso não agrada a Deus, Deus não considera isso um casamento. Eu quero me casar primeiro. Eu vejo que nele há uma abertura enorme para inserir a Bíblia na vida dele e falar assim, meu irmão, esse é o padrão, esse é o modelo, viva assim. Mas quando uma pessoa está com a sua mente cauterizada, ela cria uma série de verdades que não tem como mais acessar, nem a mente, nem a alma, nem o coração dela, a menos que seja, não pelo menos com argumentos, mas a menos que seja uma obra incrível e maravilhosa e sobrenatural do Espírito Santo. Então, pastor, essas pessoas que estão vivendo nesse meio, a gente não consegue evangelizar? Olha, eu digo uma coisa para vocês. Vamos abrir um parênteses aqui bem rápido, tá? Se você pregar, movido pelo Espírito Santo, e você não conseguir trazer arrependimento nessa vida, a Bíblia diz assim, quando vocês entrarem numa cidade e não for bem recebido, sacode o pó dos vossos pés e vai para uma próxima. Pastor, por que é impossível? Não, agora eu vou falar de uma outra coisa. Mas quando vocês se depararem com pessoas de mente cauterizada, preguem a verdade, a tempo e fora de tempo. Não negociem a verdade, não flexibilizem o Evangelho para que ele se adapte às verdades daquela pessoa. Não, o Evangelho já tem uma cultura, o reino de Deus já é uma cultura. Os céus têm uma cultura que precisam ser manifestos através do Evangelho de Cristo Jesus. Ele não se adapta a outras culturas, as culturas se adaptam ao Evangelho. As sociedades e as pessoas se adaptam ao Evangelho. Não pode pegar o Evangelho e adaptar as pessoas. Isso não pode acontecer. Mas então o senhor está dizendo que talvez a gente não seja recebido? Sim, é isso mesmo. Isso não pode nos parar. Porque a Bíblia fala assim, sacode o pó dos vossos pés, esse é um primeiro passo e vai para a próxima. Tá certo? Mas então a gente deve perder pouco tempo com essas pessoas? Não, dediquem. Por quê? Porque há uma obra que é feita pelo Espírito Santo, que por mais que a consciência de alguém pode estar cauterizada, o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de fazer novo tudo novo. O que acontece? Uma consciência cauterizada, na mão do Espírito Santo, ele faz isso, ele pega aquela consciência, ele amassa, joga fora e faz nascer algo novo, e aí é uma página em branco para ser escrito de novo. E como que essas pessoas vão ser pegas pelo Espírito Santo? Por uma ação só dele. Nós somos as ferramentas que o Senhor vai usar, vai escolher dentro das suas caixas de ferramenta. Eu e você, querido, somos ferramentas do Senhor. Quem aqui trabalha como eu, que é prestação de serviço, sabe que quando a gente vai criar alguma coisa, a gente valoriza a ferramenta que a gente tem. Sou eu que uso a ferramenta e eu glorifico aquela ferramenta quando eu escolho ela para cumprir um propósito. Então eu pego uma chave e eu falo assim, essa chave vai me ajudar a apertar aquele parafuso, amém? Amém? Deus pega a mim, a você e fala assim, eu glorifico essa ferramenta aqui. Olha, a honra vem do Senhor para você porque você é uma ferramenta. Só que o meu cliente não glorifica a ferramenta. O meu cliente glorifica a obra. Amém? O meu cliente glorifica a obra. Então, o que acontece? O meu cliente olha para a coisa pronta e fala assim, como ficou bonito. Ele não sabe nada do que eu usei, a marca, o modelo, a medida da ferramenta que eu usei, ele não sabe. Assim é o Senhor comigo e contigo, meu irmão. Ele te pega, Ele te honra por estar te usando dentro do reino dEle, mas a obra que Ele está fazendo a glória vai ser para Ele, porque é Ele que fez a obra. Quando eu termino um trabalho, o cliente, ele vem com honras e agradecimentos e gratidão a mim, não às minhas ferramentas. Então, aquele que usa a ferramenta é que é glorificado. Então, quando o Senhor te usar, meu irmão, a glória e a honra vai ser para aquele que usa a ferramenta. Amém? Só que você é uma ferramenta e quem faz o trabalho mesmo é o Senhor. E meu irmão, quando você acessar uma pessoa com a mente cauterizada, e o Espírito Santo desfizer todas as mentiras que foram criadas naquela mente, aquela pessoa irresistivelmente, ela levanta a sua mão e fala de boca cheia e assume, eu quero Jesus. Eu não vi isso uma ou duas vezes, mas eu vi pessoas teimosas, turronas,
Sabe aquela pessoa dura, que não se... fala, é isso e acabou. Eu já vi muitas vezes pessoas assim, chorando, falando assim, é isso que eu quero, aí eu não aguento mais, eu quero Jesus. E abre um bocão desse tamanho. Por quê? Porque, por um ponto de vista, querido, talvez por todos, Jesus Cristo, Ele é irresistível. O diabo pode ter feito mentiras na cabeça de uma pessoa, por exemplo, pode ter alguém aqui hoje, que o diabo falou mentiras na sua cabeça o tempo todo. Falou que pastor é isso, que pastor é aquilo, que crente é isso, que crente é aquilo, que igreja é que nada, que isso é manipulação, que isso é aquilo, que isso é aquilo outro. E aí a sua mente foi ficando tão cheia disso tudo, só que quando você chega aqui diante da presença de Deus, o Senhor fala assim, filho, vem andar comigo, deixa tudo e me segue. Quando Jesus faz isso, uma vida inteira de mentiras que o diabo colocou na mente de alguém cai por terra. Mas eu sei que os irmãos aqui, eu conheço a maioria dos irmãos aqui, eu sei que ninguém aqui tem uma mente cauterizada. Pelo contrário, nós estamos o tempo todo tentando sanar e curar a nossa mente e a nossa consciência no Senhor, para que ela não seja uma consciência cauterizada, mas seja uma consciência saudável diante de Deus. Um campo em que o Senhor pode trabalhar, lavrar e plantar as suas sementes. Amém? E há um cuidado que nós temos que ter de não tornar a nossa consciência, assim, uma consciência cauterizada. Esse é o extremo do errado, tá? Mas a gente não gosta de, aqui na COD a gente tem aprendido muito a fazer isso, a gente está exercitando isso, né, pastor? Que é não só mostrar um modelo errado, mas agora trazer sim um modelo correto. E como que é então, como que deve ser a minha consciência? Queridos, a nossa consciência precisa ser uma consciência cristã. Uma consciência voltada a Cristo. Uma consciência que se submete ao Senhor Jesus. Amém? Então, como que alguém chega ao ponto de ter uma consciência cauterizada? Ouvindo mentiras, ouvindo sofismas. O que são sofismas? Sofismas são meias verdades, ou duas verdades somadas que dão uma mentira. Já dei exemplos aqui para vocês. É difícil ensinar isso para a Melissa, a gente está nessa fase, a Melissa está muito envolvida com a obra de Cristo, ela está estudando cristologia agora, lá em casa. Ela vê vídeo e filme todo o tempo de Cristo sendo crucificado, ela pirou nisso. Ela quer estudar agora soteriologia e cristologia, né? Que é a vida de Cristo e a obra de salvação. Então ela está nessa vibe. Mas para ensinar ela que Maria não é mãe de Deus, rapaz, isso é Mas Jesus não é Deus? Jesus é Deus. Ele é o Deus incorporado, filha. É o Cristo que se fez homem. Tá? Ele estava lá no céu, mas ele veio por meio de Maria. Mas Maria não é mãe dele? Então Maria é mãe de Deus. Não. São duas verdades. Maria é mãe de Jesus, gente? Jesus é o Deus incorporado em homem? E Maria é mãe de Deus? Não. Deus é eterno. Dele, por ele são todas as coisas, dele nasceram todas as coisas. Maria é uma mulher que serve para nós como um grande exemplo na Bíblia, de uma mulher que realmente merece muito respeito e de referência para nós. Sim, uma mulher submissa a Deus, uma irmã que a gente quer conhecer no céu, maravilhosa, uma mulher excelente no Senhor, mas não é mãe de Deus, não tem como. Então essas coisas são sofismas, esse tipo de coisa, somam duas verdades, dá uma mentira. Assim se cauterizam mentes. Assim a sociedade que está voltada por uma ideologia pecaminosa, demoníaca, cauterizam as mentes. Esse é só um exemplo, lógico, tem muitos outros, muitos outros. E o contrário dessa mente e dessa consciência cauterizada é uma consciência cristã. Então passa do que era errado agora para o que é o modelo correto para nós. E eu dividi aqui em 4 partes, e não sei se os irmãos estão percebendo, mas naturalmente isso está acontecendo comigo, acho que porque também ouvi dos nossos irmãos que a nossa vocação é muito mais voltada para ensino. A mensagem que eu trago aqui sempre está vindo estruturada de uma forma mais assim pedagógica, tá? Mas eu quero falar com os irmãos sobre 4 coisas que eu considero bases, pilares para uma consciência cristã. E se você puder repetir comigo, vai ser bom, porque isso ajuda a memorizar. Diga assim: consciência do pecado, consciência da graça, consciência
da presença do Espírito Santo, consciência da volta de Cristo e de vida eterna. Amém. Queridos, a primeira consciência que nós temos que ter, consciência do pecado. A Bíblia diz em Lucas 7,47, portanto, eu lhe digo, os muitos pecados delas lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E eu já falei muitas vezes sobre esse trecho aqui, é um trecho que mexe bastante comigo, sobre essa coisa de consciência de pecado. Não quer dizer que a gente vai viver pecando mais para ser mais amado ou para amar mais o Senhor porque Ele nos perdoou mais, mas quer dizer que eu tenho mais consciência do meu pecado do que uma outra pessoa. Amém? Isso está ligado à consciência de pecado. Em 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Romanos 3,23 diz assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha só o que esses 3 versículos estão falando em conjunto, um resumo dos 3. Todos pecaram, estão destituídos da glória. Se alguém disser que não tem pecado, faz de Deus um mentiroso. Primeiro ponto, nós olhamos para a nossa vida, para essa consciência de pecado como humanidade. Sabemos que toda a humanidade, alguém pode perguntar para mim assim, pastor, nós estamos predestinados à salvação? Eu digo, olha, se estamos predestinados para a salvação, tenho dúvidas, mas que todos nós estávamos predestinados à morte, eu tenho certeza. Todos nós estávamos predestinados à morte e à condenação eterna, por causa do pecado, como humanidade. E eu digo para você, querido, que nós temos que ter consciência do pecado como humanidade, como coletivo, como corpo, mas é importante que você tenha também uma consciência sobre o seu pecado em particular. Tem um livro de guerra que eu li, que é livro com o nome de um general chinês, mas é a arte da guerra, a arte da guerra. Isso, é que cara, eu vou enroscar para falar essas coisas, cara, sasami, sushi, sashimi, isso é japonês, não vou lembrar de nada, mas assim, é coisa de Qin Sun Shan, é algo desse tipo, sabe? E ele fala ali que se você conhece bem você mesmo, você tem uma parte da guerra já ganha, se você conhece bem o seu inimigo, você tem uma outra parte. Agora, se você conhece bem os dois, ou seja, a você e ao seu inimigo, a guerra provavelmente vai ser de sucesso para você, vai ser ganha por você. Por isso nós não podemos ignorar as artimanhas de Satanás, mas também não podemos ignorar que não é só o próprio Satanás que age contra a minha vida e contra a sua vida, mas é o pecado que há em nós também. Nós aprendemos aqui já, eu lembro de uma mensagem que o pastor Eudes trouxe, falando que as mentiras, os enganos, os pecados que habitam às vezes no meio da igreja mesmo, vem de quem? Vem de dentro de nós. Então a gente às vezes põe a culpa tudo no diabo, mas nem sempre é dele a culpa. Na verdade isso é uma coisa que vem desde o jardim, né? E você vê que o mais crente no jardim foi o Satanás, eu acho. Nessa hora do confronto. Vocês não concordam comigo? Porque olha só, Adão, o que você fez? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, se alguém tem culpa, ou é ela ou é o Senhor, porque é o Senhor que deu ela e ela que me chamou para comer o fruto. Aí falou, e aí mulher, o que você fez? Foi a serpente que me enganou. A serpente, quando pegou a culpa, olhou para o lado e falou assim, vixe, não tem para ninguém mais para jogar a culpa. Tá bom, fui eu. O diabo foi o mais crente. Olha que heresia que eu estou pregando aqui. Todo pastor tem que ter um caderninho de heresia, né? Então eu tenho o meu e uma delas é essa, que o diabo foi o mais crente naquele dia, que foi o único que não jogou a culpa para ninguém. Pegou a culpa para si e falou, deixa comigo. E o homem jogou a culpa para a mulher para a serpente. E aí, na hora do confronto? Né? Agora, acontece o seguinte, nem sempre a culpa é do diabo. Grande parte das vezes, e eu acho que até a maioria, a culpa é minha, a culpa é sua, meu irmão. Porque na cruz o diabo já está vencido. Na cruz o inimigo já está derrotado. O sangue de Jesus, quando você fala o sangue de Jesus, o bicho até treme. Ele não tem o que fazer. Mas não há maldição sem causa. Não há como o inimigo acessar a sua vida se não for por uma permissão de Deus.
ou se for por uma legalidade aberta no mundo espiritual, por um pecado que está ainda abrindo uma porta para ele entrar. Por isso eu digo, a culpa é nossa, irmão. Tenha a consciência do seu próprio pecado. E aí a consciência do seu próprio pecado é o quê? Olha, eu tenho um sério problema com assumir as minhas culpas, e realmente, bem que o senhor tocou nesse assunto aí, quando vem a culpa para mim, eu sempre jogo para alguém e crio uma narrativa. Eu crio uma desculpa, crio uma mentira, olha aí. E aí um abismo chama outro abismo, né? Porque, cara, eu já vi gente sustentando uma mentira que precisou de tantas outras para sustentar a primeira, cara. Eu já convivi com gente assim que para sustentar uma primeira mentira que ele contou, ele teve que contar 1000 depois. Por quê? Porque um abismo chama outro abismo. E ele vai negar até o fim. Morre, mas não assume. Então, querido, se você tem consciência de que esse é um pecado que você comete, conheça o seu pecado, assuma o seu pecado e fala assim, eu quero vencer essa droga desse pecado, essa porcaria desse pecado, essa miséria. Por que eu estou nisso aqui ainda? Então, se você tem, esse é um exemplo. Mas você sabe que você vê alguém conquistando, você não fica feliz. Você olha e fala assim, opa, mas lá, comprou outro carro, mas engravidou, mas isso, mas aquilo, engordou a conta, irmão. Rapaz, eu tenho um amigo pastor, que ele veio falar para mim assim, que ele tem uns 60 e poucos anos, já viu muita água passar embaixo da ponte, viu? Esse pastor, ele uma vez chegou com um carro zero na igreja, o irmão olhou e falou assim, tá roubando. Olha, irmão da igreja, hein? Crente, miserável da bexiga. Como diria o Benê, crente miserável. Está roubando. Aí passou um pouco de tempo, o pastor, gente, não escandaliza com miserável não, que Paulo falou assim, homem miserável, homem que sou, tá? Não escandaliza não, querido, está na Bíblia, viu? É Bíblia, isso aqui não é heresia não. Mas olha que crente, quando o pastor chegou com um carro novo, ele falou, está roubando. Quando chegou com um carro velho, ele falou assim, é a mão de Deus. Olha, droga. Crente, fala, que língua miserável, cara, que língua é essa, meu irmão? Você está escorrendo veneno. Então, se você percebe que há algo parecido com isso em você, meu irmão, você tem que se tratar. Sabe, eu ia mandar no grupo, mas já vou falar aqui para os irmãos que eu vou avisar no grupo depois, tá, do WhatsApp, mas eu quero vir aqui um dia na semana. Eu vou passar um tempo aqui orando ao Senhor, e se alguém quiser vir aqui na igreja, os irmãos, no caso, que eu vou estar aqui sozinho, não sei se minha esposa vai me acompanhar, então os irmãos que quiserem vir aqui receber um conselho pastoral, reserve um tempo bem para cá. Eu vou estar aqui orando, mas se você chegar, eu vou parar de orar e vou orar junto com você. Amém, queridos? Então, acho que lá para quinta ou sexta-feira a gente vai tirar um tempo para vir para cá. Então, procura ajuda, meu irmão. Procura o seu pastor, procura alguém, procura um psicólogo. Isso não está certo. Tenha consciência de que você, como humanidade, era destinado à morte por causa do pecado, sim, como um todo, porque em Adão já veio essa semente, ok, mas tenha consciência das suas próprias fragilidades, dos seus próprios erros. Amém? Para que você possa vencer isso. Tenha consciência de quem você é, saiba onde você é fraco, e assim você vai evitar ficar sozinho, você vai evitar... eu não consigo assumir culpa, como eu falei. Na hora que vier a primeira, o Senhor é aquele sinal amarelo que nós oramos aqui agora há pouco. Fala, assume que é melhor. Já pega, errei nisso aí, pisei na bola e vai, bola para frente. Amém, queridos? Mas olha o que Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24 falam. Eu já li, mas agora eu quero chamar a atenção para o segundo tópico. O primeiro, consciência do pecado. Agora o segundo tópico, consciência da graça. Estamos construindo mais um pilar aqui de uma consciência cristã. Consciência da graça. Romanos 3, 23 diz assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Agora o 24 muda, começa a construir o segundo pilar. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim, que Deus prova o seu amor, dando o seu Filho e morrendo por nós, ainda quando nós éramos pecadores. Antes desse versículo ele fala assim, que talvez alguém se encoraje de morrer por uma pessoa boa, mas Deus mostra o seu amor morrendo por nós, quando nós ainda éramos inimigos dele. Amém? Olha só, essa é a obra da graça, aonde Cristo se torna
para nós o justo e o justificador, como também está na Bíblia. E como que é essa questão de ser justo e justificador? Deus, ele tem 3 atributos: ele tem o amor, ele tem a justiça e ele tem misericórdia. E nenhum desses atributos de Deus pode ser ferido, nenhum. Deus não podia só perdoar o homem porque não é justo. Deus não podia só condenar o homem à morte porque isso não é amor. Vocês estão acompanhando? Amém? Então o que ele fez? Ele condenou o homem à morte por causa do pecado. Só que quem que foi esse homem? Ele mesmo, através de seu filho. Nós estamos diante de uma mesa que tem que lembrar desse sacrifício. E agora, a segunda parte da consciência é a lembrança daquilo que Cristo fez por mim e por você. Porque aí ele se torna justo, por quê? Porque condenou o homem. Mas se torna justificador, por quê? Porque ele foi o homem oferecido. Morreu no meu e no seu lugar, querido. E como nós já oramos aqui, né, como um corpo, mas através do pastor Eudes aqui hoje, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quantos aqui já choraram vendo aquela situação ali do Paixão de Cristo? Quantos aqui já tiveram essa oportunidade? Amém, queridos? Imagina que aquilo ali é a reprodução mais aproximada do que Jesus passou. Mas eu creio que a graça de Deus, ela já começa, e eu vou falar assim, que o castigo de Cristo já começa quando ele se esvazia da sua divindade e vem ser homem. Deixa de ser criador e vem ser criatura. Vem experimentar. Olha que capacidade de descer até o meu nível, até o seu nível, querido. Olha a capacidade dele, porque ele deixou a sua glória. Deixou a sua glória para andar no meio dos homens. Para nascer, crescer, sofrer e morrer por mim e por você. Essa é uma segunda consciência, querido, que a gente não pode perder, porque se você só tem consciência do pecado, você tem uma mente condenada, uma consciência condenada. Você precisa ter uma consciência do pecado, mas se você não erguer esse segundo pilar, que é o da graça, você mesmo se leva para o inferno. Porque por mais que você tenha consciência do seu pecado e lute contra ele, querido, você sozinho não consegue. Quem que vence por você? Cristo Jesus na cruz do Calvário. O sangue de Cristo foi quem conquistou a vitória que nós precisávamos sobre o pecado. Glória a Deus que você tem uma consciência sobre o pecado, mas tenha consciência daquilo que Cristo fez por você. E não ache que o perdão de Cristo é igual ao meu, igual ao teu. O perdão do Senhor Jesus não é igual ao perdão de homens. O perdão de Cristo não é igual ao meu e o seu. O nosso perdão é assim: eu perdoei aquele irmão lá, mas por mim não quero nem ver na frente. Oh, que beleza de perdão, hein? Eu perdoei aquele irmão, mas é ele lá e eu aqui. Só que Jesus, sabe o que ele fez? Quando ele perdoou, ele colocou um anel no meu dedo e fez uma festa para mim, meu querido. Jesus, quando ele me perdoou, ele me devolveu o lugar que era meu. Ele não fez algo novo. Ele só levou para o antigo. Ele levou para o propósito. Deus não precisa consertar alguma coisa porque ele fez errado. Não, ele manteve o que estava certo e só guardou o lugar. E aí em Cristo Jesus, meu irmão, você sabe que se você vencer, você vai comer da árvore da vida, que antes não podia, mas agora pode. Por quê? Porque agora nós seremos bons. Porque Cristo Jesus fez essa obra, porque Cristo Jesus conquistou isso para mim e para você. Agora, quando nós pecarmos, o pecado vai tentar nos afastar do Senhor cada vez mais, porque a consciência do pecado sozinha nos leva para a condenação. Mas quando você sabe que conhecereis o Senhor teu Deus e não pequeis, porém se pecardes, vocês têm um advogado fiel, que é o Senhor Jesus, que perdoa os vossos pecados. Se vocês pedirem, Ele perdoará. Aí você sabe, querido, que se você confessa os seus pecados diante de Deus pela sua consciência de pecado, você tem acesso de novo. A nossa vida é uma vida que não anda em pecado, mas quando peca tem que se recompor logo, tem que se levantar. Uma palavrinha chamada resiliência, né? Capacidade de se fazer de novo, né? Muitas vezes a gente cria esse tipo de resiliência para muitos assuntos e não cria para o Senhor. Exemplos que a gente sabe, a gente ouviu o Juscelio falando esses dias sobre a mesa. Ele falou assim: o problema é que as pessoas antes elas eram impedidas de acessar a mesa por causa do pecado. E aí passou um pouco de tempo, quando passou,
deixaram de ser impedidas, elas começaram a decidir por elas mesmas, falaram assim, eu não vou tomar da mesa porque eu estou em pecado. Aí ao invés de abandonar o pecado, abandona a mesa. Você vai ver que para convencer um irmão que já está na igreja, fala assim, meu irmão, vamos descer as águas? Ô, querido, mas olha, eu tenho isso e tenho aquilo ainda para resolver. Glória a Deus, é uma consciência de pecado, mas meu irmão, se você não entender a graça, por que a gente decide continuar sempre no erro? Sendo que agora dá para ter uma decisão nova. Por que para decidir para aquilo que é santo a gente demora e para decidir para aquilo que é pecado a gente vai rápido? Né? Por isso então é importante entender que a consciência de pecado vai me levar a uma identidade de quem eu sou, de saber a minha situação miserável, amém. Mas eu preciso construir esse segundo pilar, que é a consciência da graça do Senhor. A consciência de que Cristo fez uma obra por mim e me resgatou do império das trevas e me transportou para o seu reino de luz, amém? Aí nós temos que ter uma consciência, porque a obra do Senhor, ela trouxe alguns benefícios. Pastor, vou pregar sobre os benefícios da cruz, a gente estava falando sobre isso agora de manhã, nós estávamos falando que a gente por muito tempo valorizou demais só os benefícios da cruz e não falou da renúncia que há em ser alguém que anda com Cristo. Então eu não estou descartando uma coisa da outra, amém? Há sim uma renúncia que precisa ser feita para andar com o Senhor. Ele fala assim, deixai tudo e vir após mim. Ele falou assim para a mulher adulta, ele falou assim, olha, vá e não peques mais, eu te perdoo, mas vá e não peques mais. Então tem renúncia, amém? Tem renúncia, amém? Só que um dos benefícios da cruz, e eu acho que está entre os 2, 3 mais importantes, é a presença de Deus. E a presença de Deus é algo que tem que existir na nossa consciência. Esse é o terceiro pilar, consciência da presença de Deus. Por quê? Porque com esse pilar bem estabelecido, os outros dois não caem. Nem a obra de pecado, nem a consciência de pecado, e nem a consciência da graça se desfaz quando eu tenho a consciência da presença. Por quê? Porque a presença de Deus é dada pelo Espírito. E o que o Espírito faz? Qual que é a obra dele? Ele nos ensina o que Cristo, ele nos lembra o que Cristo nos ensinou. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a obra do Espírito Santo. E se você tem consciência da presença de Deus, é muito mais fácil você se manter santificado também. Qual que é o problema, gente? Por muito tempo, nós recebemos instruções que não são erradas, são instruções certas, de que a gente deve dedicar um tempo de oração para o Senhor. E ali parar só para Ele. E isso está ok, tá? Aprovado, beleza, nota 10. Mas algumas pessoas, por não conseguirem fazer isso, por não conseguir dedicar apenas um tempo para o Senhor, querido, eu sei que às vezes a mensagem ela vai tendo bastante coisa assim para falar, mas eu quero pedir, por favor, presta bastante atenção nisso, tá? Isso pode te curar, tá bom? Olha aqui para mim, querido, ó, em nome de Jesus. Muitas vezes, as pessoas, elas... Aleluia. Vamos lá. Vamos de novo. Glória a Deus. As pessoas... Ai, glória a Deus, agora sim, agora vai. As pessoas, elas por perderem aquele tempo de comunhão com o Senhor, que pregaram para ela que ela deveria ter, elas passam a não ter mais tempo nenhum com Deus. Porque até isso condena elas. Eu falo assim, como eu não consegui passar 1 hora diante do Senhor, como eu não consegui passar 1 minuto, 15 minutos diante do Senhor, então agora eu não... Mas querido, existe uma consciência que precisa ser preservada, que é o quê? Da presença de Deus. O que Jesus falou para nós? Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, amém? E através de quem que Ele está conosco todos os dias? Com o Espírito Santo. Eu sempre faço uma brincadeira aqui que eu faço os irmãos pensarem, quem é que gostaria de fazer como os irmãos que estavam andando com Cristo lá, os discípulos, andando com Jesus? Quem gostaria de andar com Ele numa praia, conversando com Jesus? Quem gostaria aqui? Quem quer uma experiência dessa? Amém, é só você fazer isso então, só achar a praia, meu irmão, porque Jesus já está com você. Não é por vista, é por fé. Então o que a gente tem que fazer? Muito mais do que só tirar um tempo para o Senhor, porque assim, o que define a sua santidade, a sua vitória sobre o pecado, não é o tempo que você passa em oração, mas é o tempo que você passa sem a oração. Porque a vida do crente tem que ser incluindo o Senhor em todo o tempo. Amém? Eu glorifico a Deus que esses dias aqui estavam muitas coisas dando errado no meu trabalho.
E eu, na hora, começou a me dar raiva, eu falei assim, ô vontade de dar um glória a Deus, ô vontade de dar um aleluia, que aí, Deus sabia que não era aquilo que eu estava com vontade de fazer, mas Ele me acalmou. Por quê? Respeito, eu vou xingar perto do Espírito Santo, Ele está ali comigo. E eu vou falar um palavrão, eu vou amaldiçoar, não vou fazer isso. Por quê? Porque o Espírito Santo, Deus está ali, Ele está vendo, está ouvindo tudo, está vendo tudo. Quando a gente tem essa consciência, querido, seria uma falta de educação eu pegar um carro, dar uma carona para o Diego, até lá em São Paulo, 40 minutos de viagem, e não falar uma palavra com ele. É estranho, não é? Ficar duas pessoas dentro de um carro assim, olhando para a estrada, e um não fala com o outro. Vocês entenderam já? Não preciso continuar, eu preciso? Amém, queridos? O Espírito Santo de Deus está lá no carro com você, querido. O Espírito Santo de Deus não te deixa sozinho. E às vezes é uma falta de educação que a gente tem de não falar com Ele. Precisamos ativar uma consciência da presença de Deus. O Senhor está presente, Ele é o Deus Emanuel. Deus conosco, Deus presente. Se você constrói esse pilar, querido, esse pilar te santifica. Esse pilar te dá munição para guerrear as guerras espirituais. De todo tipo. Amém? Amém? E nós temos que ter uma consciência que é gerada por todos esses outros pilares que nós construímos aqui. E agora nós vamos construir o último, que é a consciência da volta de Cristo. Amém, queridos? Para a consciência da presença, então, tenta reservar sim um tempo de manhã ou no fim do dia, ou o que você achar melhor, para falar com o Senhor. Mas muito mais do que isso, coloca o Senhor em todo o tempo. Como que faço isso, pastor? Fala isso de forma prática. Deixa sempre o louvor ligado, querido. Sabe, evita as músicas. Ah, é pecado ouvir música do mundo? Não tem outra música, só tem do mundo. Nunca vi uma música extraterrestre. Tem música que é do mundo que é mais crente do que música de crente. Algumas músicas de crente, né? Que tem umas músicas de crente que é mais do mundo do que as do mundo. Mas aproveita o tempo que você pode, quando você vai ouvir uma música, gera um ambiente de adoração, querido. E não põe assim, não põe um morada para cantar para o Senhor. Canta você junto com o morada, amém? Fala, vou criar um ambiente de adoração aí, liga o Spotify e só o morada canta. Não, você vai ter que cantar junto, querido. Declara as verdades sobre o Senhor. E aí você vai perceber que a presença de Deus é com você. A consciência da presença é ativada quando você começa a gerar ambientes que Ele aparece mais. Aí você percebe mais Ele perto. Você sente Ele no teu coração, você sente Ele se movendo em você. Amém, queridos? Consciência da volta de Cristo e para a vida eterna, né? Consciência da volta de Cristo para a vida eterna. Atos capítulo 1, versículo 9 a 11 diz assim: tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu à vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Hebreus 9, 27 diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Amém? O Cristo oferecido uma única vez, queridos, dá uma eternidade toda de perdão para nós. Diferente dos sacrifícios do Antigo Testamento, que cada vez que sacrificava era um ano de perdão. Agora Jesus Cristo crucificado, sacrificado por mim e por você, nos dá uma eternidade inteira de perdão. Para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1 e 4 diz assim: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar e nem alarmar facilmente. Olha que coisa interessante, gente. Nem perca a fé na volta de Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Nem se deixe abalar, ou seja, nem perca a sua esperança da volta de Cristo, e nem também antecipe a volta dele. Quantos aqui já ouviram pregadores dando data? Vocês já ouviram? Na internet tem bastante, né? Olha, fiz as contas aqui, porque isso e aquilo, e um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos é um dia. Aí Jesus vai voltar. Ô, Nostradamus. Te acalma aí.
que nem o filho sabe. Nem ele sabe. Essa glória aí ele não reservou para os homens não. Que nem o filho sabe. Quando o pai falou, é agora. Já deu. Desce. Aí o nosso Cristo, querido, ele voltará em glória. Aquele que foi humilhado naquela cruz e estava todo desconfigurado, ele vai ter pés de latão reluzente, os seus olhos como chama de fogo, cabelo branco como a neve, uma espada afiada saindo da tua boca, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele vai voltar em glória, querido. E ele vai reinar sobre essa terra. Essa é a visão que nós temos que desejar mais do que tudo, querido. O dia de nós nos encontrarmos de novo com o nosso noivo, com o nosso rei, com Jesus Cristo. Então aquele que subiu como um cordeiro sacrificado, vai descer como um leão rugindo, meu irmão. Mas rugindo de um jeito que quem ruge, quando o leão ruge, quem não temerá? Está escrito na Bíblia. A terra vai estremecer com a voz dele, porque é uma voz como de muitas águas. Nosso Jesus voltará vitorioso sobre a morte, sobre o mal. E meu irmão, ele vai vir para buscar a mim e para buscar você. E você precisa conservar essa fé, nem deixar abalar, como está escrito aqui, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês, não se deixem abalar tão facilmente, mas também não se deixem alarmar por qualquer profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes, daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é o próprio Deus. Olha só, gente, antes o apóstolo Paulo lembrando a gente, olha gente, calma, antes disso tudo acontecer, antes da volta do Senhor, não se alarme, antes vai vir alguém que vai querer resolver tudo. Você sabe que a gente vive querendo colocar um político que resolva tudo, né? Meu irmão, toma muito cuidado com isso, que o cara que resolver tudo é o anticristo. A China agora está começando a olhar para Taiwan, porque o marzão ali está fechado para eles, por causa de uma ilhazinha, eles ficam pensando, vamos começar uma outra guerra aqui. E o mundo inteiro está tenso, e tanque de guerra já andando lá perto, e Rússia já com a Ucrânia e aquela coisa toda. Meu irmão, a hora que... Por que existem isso? Porque existem fronteiras, porque existem nações. O anticristo vai ser o cara que vai falar assim, gente, não precisa mais disso não. Agora todo mundo vai viver em paz, crente vai viver com islâmico, judeu com muçulmano, vai ser a coisa mais linda. O macumbeiro vai poder bater tambor dentro da igreja evangélica, vai ser coisa linda, não precisa mais nada. Fica na paz, agora é todo mundo junto. Olha que festa linda a gente vai fazer para a religião. Políticos, todo mundo aqui, cara, o cara que resolver tudo isso. Então a gente quer colocar um político que resolva, né? Toma cuidado, que quando você achar esse cara que resolve mesmo, a Bíblia fala, se atentem porque até os santos poderão ser enganados. Todo mundo vai olhar para esse cara e falar, nossa, uau, que influência. Mas esse é o filho da perdição, esse é o pecado, o homem do pecado, como a Bíblia fala. Então o apóstolo Paulo está nos falando aqui ainda, né? Nós estamos vivendo tempos de sinais de últimos tempos. Os tempos são de sinais. Sinais estão ascendendo para a igreja. Amém? Uma guerra mundial agora, ela não suportaria as ogivas nucleares que já existem. E ainda mais porque Estados Unidos e Rússia são os dois que mais têm, e os dois estão envolvidos na conversa. A Terra não suporta isso. A Terra não aguenta o tanto de coisa que o homem já criou para destruir um ao outro. A Terra não suporta. Se acontecer, meu irmão, o Senhor já nos predisse. Ele falou que ia acontecer mesmo. Mas aí, onde está a minha esperança? Na política? No homem? No passageiro? Não. A minha esperança está na volta de Cristo. A minha esperança está no reino eterno. A minha esperança está naquela bola, naquela pedra que desceu de um barranco lá em Daniel e destruiu todos os reinos humanos, e aquele reino é o reino que permaneceu para sempre. O reino que eu tenho esperança é aquele reino que o anjo falou para Maria, e o seu nome será Emanuel, e o governo estará sobre os seus ombros, e o teu reino não terá fim. A minha esperança está nele, irmão.
Minha esperança não está na política de homens, a minha esperança está no reino de Cristo que virá. E esse não vai se perder jamais, esse reino não tem fim. Então, mesmo diante de todos esses anúncios, de guerras, de problemas, de situações, querido, isso só me faz lembrar ainda mais da volta do meu noivo. E em 1 Tessalonicenses 5:1 diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, porque vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, olha o que eu acabei de falar, quando alguém falar assim, paz e segurança, agora está tudo bem, então de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Queridos, se nós conservarmos uma consciência cristã, nós vamos ter uma vida de discípulos genuína. Se esses pilares não estiverem bem construídos na nossa vida, a nossa vida não vai ser de discípulo. A nossa vida vai ser de simpatizante, vai ser de multidão. A nossa vida vai ser daqueles milhares que andavam com Jesus, mas na hora que a coisa apertava, eles saíam fora. Mas aqui é uma comunidade de discípulos. Comunidade de discípulos. Aqui é uma comunidade de gente que quer andar com Jesus para ser parecido com Ele. O único jeito, querido, de você ser discipulado pelo Senhor é conservando as suas consciências sobre o pecado, sobre a graça que nos salvou do pecado, sobre a presença do Espírito Santo em mim e em você, e sobre a vida eterna dada na volta de Cristo Jesus. Conserva isso, querido. Guarda o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Porque é andando assim que o Senhor vai conservar a mim e a você. Amém?